Olá! Hoje o tema que eu trago para os irmãos é sobre milagres. E sobre milagres nós temos um autor cristão, G.K. Chesterton, que diz assim: o mais incrível a respeito dos milagres é que eles acontecem. Temos também no Salmo 105, versículo 4 a 5, que diz assim a palavra do Senhor: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios. Definições, meus irmãos, elas são importantes. É com as definições, é com elas que começamos a entender melhor as coisas pelas quais temos interesse, mas sobre as quais talvez não saibamos muita coisa. Milagres, citando um exemplo característico, são um assunto que gera grande fascínio sobre as nossas vidas. Apesar disso, muitas pessoas podem não saber o que realmente são os milagres. Voltemos nossa atenção aqui para um célebre estudioso, cujos escritos têm sido uma fonte de bênção para a igreja há muito tempo. O Dr. Walter Elwell escreveu que o milagre é um acontecimento extraordinário realizado por Deus como sinal de alguns dos seus propósitos. Billy Graham, pastor nos Estados Unidos, disse ainda mais: um milagre, escreveu ele, é um acontecimento que produz resultados além do poder de qualquer lei física conhecida. É uma ocorrência espiritual produzida pelo poder de Deus, um prodígio, uma maravilha. É o que diz o pastor Billy Graham. Milagres, já disse alguém, são uma característica evidente da Bíblia, não é mesmo? No Antigo Testamento, por exemplo, Deus realizou muitos milagres durante a época em que Moisés liderou os israelitas. No Novo Testamento, os milagres realizados por Jesus foram sinais para um mundo observador. O propósito deles, tanto naquele tempo quanto agora, é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo nisso, tenhamos vida em seu nome. É o que nos ensina João, capítulo 20, versículo 31. Nossa palavra para milagre vem do termo latino mirare, maravilhar-se. E nós realmente nos maravilhamos ao considerar a natureza dos milagres e o propósito deles. As Escrituras ensinam que a ênfase está sempre no que Deus revelou por meio dos milagres que aconteceu à humanidade. Eles dizem respeito somente a Deus e o que Ele revelou é extraordinário. Em toda a Escritura, nada há além de Cristo, meus irmãos. Cristo, Ele é o sol e a verdade nela. Essas são palavras de Martinho Lutero, as quais confirmam um dos maiores milagres encontrados nas Escrituras e considerado por alguns como o maior de todos: Cristo como o sol e a verdade. Nas Escrituras, meus irmãos, há 66 livros, redigidos por cerca de 40 autores diferentes durante um período de 15 séculos. Entre eles houve reis, houve pescadores, coletores de impostos, pastores, profetas e um médico, Lucas, constituindo uma diversidade incrível de escritores. Mesmo assim, cada um desses livros apontam para Cristo. Vemos milagres grandes e representativos no Antigo e no Novo Testamento. Porém, no início é extremamente importante manter em vista a verdade central declarada acima, que é Cristo do início ao fim em toda a Escritura. Citando Lutero mais uma vez, a Escritura inteira trata somente de Jesus Cristo. Ele é o cerne da história mais grandiosa já contada.
Também é possível dizer que os milagres possuem uma história absolutamente importante. Desde os tempos antigos até o presente, coisas impressionantes aconteceram. Em épocas de constantes inovações, de avanços tecnológicos e da triste tendência de nos considerarmos donos do nosso próprio destino, podemos ser tentados a reservar pouco tempo para os milagres ou dar-lhes poucos créditos. No entanto, viver sem o senso do miraculoso é viver uma vida empobrecida. É claro, ninguém pode alegar ter a última palavra sobre esse assunto e nenhuma definição satisfaz a todas as pessoas. Alguns consideram milagres como questões que se desenrolam durante a vida. Outros consideram acontecimentos concentrados em uma janela de tempo um pouco estreitas. Alguns enxergam os milagres como fenômenos que moldam o destino das nações, outros o percebem como momentos da natureza profundamente pessoal. Há opiniões divergentes e tudo isso é prontamente admitido. O melhor que podemos fazer é consultar fontes amplamente reconhecidas e procurar ser justos e sensatos ao falar sobre elas. Perguntar o que são milagres inspira o início de uma jornada fascinante, uma peregrinação diferente de todas as outras. Uma conversa grandiosa e memorável nos atrai, uma conversa que não deixa dúvida alguma de que Deus tem sido nosso auxílio em tempos passados e que Ele é a nossa esperança para os anos vindouros, para os anos que virão. Então, prepare o seu coração. Como diz Salmos, os Salmos 19, versículo 1, os céus, diz a Escritura, declaram a glória de Deus. Olhe para o céu noturno, coberto por uma manta azul escura, salpicado de inúmeras estrelas. Cada uma delas é um ponto de luz, um fragmento celestial da glória que oferece vislumbres sobre o eterno. Os milagres são como as estrelas, meus irmãos. Eles nos ajudam a vislumbrar o eterno e como os céus declaram a glória de Deus. Contemplar os milagres no Antigo e no Novo Testamento é observar a grande trama da redenção, as cenas e as vidas tocadas pela eternidade, os cenários de declarações portentosas e os momentos marcados por livramentos, misericórdia ou revelações do propósito santo desse Deus vivo e poderoso. Criação, o nascimento da humanidade, a queda e a inigualável promessa da redenção futura, o relacionamento de Deus com Noé, o relacionamento de Deus com Abraão, o relacionamento de Deus com Moisés, com Eliseu, a encarnação, os milagres de Jesus, sua morte e sua ressurreição, o triunfo e a aquisição da nossa redenção, a conversão de um apóstolo, o advento da igreja, aprender sobre tais acontecimentos e pessoas santas e, acima de tudo, contemplar o Salvador é ver o poder de Deus e a maneira como Ele sempre procurou nos atrair para si. Ele é o nosso lar eterno. E os milagres apontam o caminho para esse lar eterno que o Senhor nos concedeu. Tu nos trouxeste à existência a partir do nada, nos lembra São João Crisóstomo. William Cooper diz: Deus chama as coisas que não existem e elas vêm. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Nos pergunta em Juízes capítulo 6, versículo 13.
Tanto para judeus quanto para cristãos, a resposta para essa pergunta antiga feita no livro de Juízes deve ser buscada até a origem do próprio mundo. Qual foi o primeiro milagre? Deus criou os céus e a terra. Tudo o que conhecemos, este mundo e o universo no qual ele reside, foi trazido à existência por meio de uma palavra poderosa, por meio de uma palavra ímpar. Disse Deus: haja, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Esse foi o refrão ressoante que um Deus onipotente deu ao cântico da criação: haja. Cada vez que era entoado algo do mundo que conhecemos, tornava-se realidade. A luz, os céus e a terra, a flora, a fauna e a própria humanidade, tudo tem sua origem em Deus. Conforme já vimos, cada milagre é realizado por Deus como sinal de alguns de seus propósitos. O primeiro milagre revela que Deus é o rei da criação e que os céus e a terra são o seu decreto real. Eles declaram a sua glória. Os céus e a terra declaram a glória de Deus. O salmista disse isso: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. A sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até o confim do mundo. Salmos 19, versículo 1 e versículo 4. O autor do Salmo 93 ouviu esse hino celestial de louvor, o que gerou reflexões comoventes, nas quais viu Deus, o Rei da criação, vestido de majestade e poder, como está no versículo 1. É assim que devemos ver Deus no primeiro milagre de todos. Esse milagre anuncia que Ele é o Criador majestoso, o Deus doador, que decretou a existência do mundo porque assim foi sua boa vontade e o seu prazer. Ele é o nosso Senhor beneficente e o nosso Senhor todo-poderoso. Essa verdade é belamente retratada em versos do poeta William Cowper, os quais nos dizem que um raio de luz celestial doura todas as formas, no vasto e no minuto. Nelas vemos as pegadas inconfundíveis de Deus. Os parágrafos precedentes falam da majestade de Deus, conforme refletida no ato colossal da criação. Ela deve inspirar em nós um temor permanente, um temor arrebatador. Sentimos isso sempre que vemos um pôr do sol que supera quaisquer representações pintadas por mãos humanas ou montanhas cuja beleza transcende quaisquer obras esculpidas por Michelangelo ou um mar em comparação a qualquer pintura. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, lemos em Isaías 44, 24, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. No entanto, perdidos na admiração de tais visões, podemos tragicamente deixar de nos fazer uma pergunta que tange o cerne do milagre da criação. Por que Deus fez isso? O motivo de Deus para a criação, meus irmãos, foi o seu amor. Em vez de dizermos que Ele criou o universo do nada, devemos dizer que Ele criou de si mesmo, que é amor. Devemos pensar em Deus não como aquele que produz ou forja, mas como aquele que ama. Seu amor é no sentido literal da palavra estático. Um amor que faz com que Deus saia de si mesmo por escolha própria. Ele criou o mundo em amor estático, a fim de que pudesse haver, além dele mesmo, outros seres que participassem de sua vida e do seu amor. Essa descrição do propósito de Deus na criação está enraizada nas Escrituras e é complementada nela. Você se lembra, meus irmãos,
da descrição feita em Jó 38, quando o Senhor fala do meio da tempestade? Ele diz assim: lancei os alicerces da terra, no verso 4, disse o Senhor a Jó, mas você saberia dizer onde os alicerces estão fixados ou quem lançou sua fundação? Você estava lá enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Verso 7. Conforme essa passagem mostra, um êxtase marcou a criação do mundo. O próprio céu e a própria terra se regozijaram naquilo que Deus fez. Isso pode lhe soar estranho, irmão. Não deveria. O texto de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 31, é apenas uma das muitas passagens que declaram esse fato. Que os céus se alegrem e a terra exulte e diga-se entre as nações: o Senhor é rei. O Senhor reina. Lemos também nos Salmos 96, 11, regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe. Se o amor e a alegria foram tecidos na trama da criação, outros aspectos do intento divino estão presentes nessa inigualável obra. Considere Isaías 45, 11. Vocês, céus elevados, façam chover justiça. Derramem nas nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela, e eu, o Senhor, a criei. Todas essas passagens, meus irmãos, harmoniosas, aprofundam nossa percepção do que Deus nos transmitiu pelo milagre da criação do mundo. A criação foi um movimento inicial de Deus na sinfonia da nossa realidade e não há outra como ela. Ao passarmos da criação do mundo para o fluxo da história humana no Antigo Testamento, começamos a aprender mais sobre a natureza dos milagres, ao observar sua ocorrência entre homens e mulheres cuja vida estava profundamente unida aos propósitos de Deus. Há diversos tipos de milagres retratados no Antigo Testamento. Dentre eles, há os milagres confirmatórios, por meio dos quais Deus mostra sua escolha e seu apoio a determinados indivíduos ou povos ou grupos. Os milagres confirmatórios foram realizados principalmente na relação de Deus para com os patriarcas Abraão e Jacó, e também Moisés, o qual liderou os israelitas para fora do cativeiro no Egito. O segundo tipo de milagre contido no Antigo Testamento é o da natureza de julgamento. Nós o vemos nas pragas que Deus enviou sobre os egípcios por terem se recusado a obedecer os mandamentos de Deus, os quais haviam sido transmitidos por Moisés. Também o vemos na ruína dos muros de Jericó, após seus habitantes terem impedido a entrada de Israel na terra prometida. Milagres de misericórdia são o terceiro tipo mostrado no Antigo Testamento. No segundo livro de Reis, por exemplo, o profeta Eliseu é o mediador de curas milagrosas realizadas por Deus. Milagres de livramento representam um quarto tipo de milagre encontrado no Antigo Testamento, a preservação de Daniel na cova dos leões. É um exemplo conhecido, bem como o livramento dos seus amigos na fornalha ardente. Por fim, o quinto tipo de milagre descrito no Antigo Testamento é o milagre de visão divina. Isaías, Ezequiel e Daniel foram 3 profetas de Deus favorecidos por tais visões. Elas foram dadas com a finalidade de revelar o propósito de Deus para o seu povo ou executar alguma forma de livramento ou castigo de indivíduos da nação israelitas, dos inimigos dela ou da minoria que permanecia fiel a Deus. Afinal, milagres, meus irmãos, dizem respeito somente a Deus e ao que Ele deseja que saibamos sobre Ele mesmo. Assim que os céus e a terra foram criados, realizou-se um encontro diferente de todos os outros.
um concílio para discutir a criação da humanidade. Deve ter sido uma cena sem igual quando Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, se reuniu em uma conferência sagrada para essa tarefa. Nós não sabemos como foi a cena, mas sabemos o que foi dito nela. Lemos isso em Gênesis capítulo 1, 26 a 27. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No ato da criação, Deus estendeu o imenso poder do seu cetro real para conceder o dom da vida a Adão e Eva. Deus convocou um concílio para que se discutisse sua criação. Façamos o homem. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, deliberaram a respeito e entraram em consenso, porque o homem, quando foi feito, deveria ser dedicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Neste grande nome, nós somos batizados com um bom motivo. A ele devemos nossa existência. A Bíblia, meus irmãos, nos ensina que as pessoas são mais do que apenas o corpo. Nossa alma foi criada à imagem do Deus vivo. Assim como o corpo possui determinadas características e desejos, a alma também tem. As características da alma são personalidade, inteligência, consciência e memória. Além disso, a alma humana ou espírito anela por paz. Anela, deseja satisfação e felicidade. Acima de tudo, a alma tem desejo por Deus, um anseio de ter comunhão com Ele para sempre. Muitos pensamentos belos são expressos aqui. Consideramos a primeira grande declaração feita pelo pastor Billy Graham sobre personalidade, inteligência, consciência e memória que cada um de nós possui. Muitos já ouviram a expressão: não existe ninguém igual a você. No que diz respeito à nossa alma, tal afirmação não poderia expressar a verdade de forma mais completa. Ninguém é igual a você. Ninguém é igual a mim. Todos nós somos únicos, de acordo com o plano e o desígnio soberano de Deus. Não houve ninguém igual a Adão e ninguém igual a Eva, e nunca haverá. O mesmo se aplica a nós, seus descendentes. Às vezes, precisamos nos lembrar de quem somos e de quem Deus nos criou para sermos. Cada um de nós é um filho amado do Criador. Alguém que é precioso e único, uma parte vital da grande história cósmica que Deus tem escrito durante todo o tempo. Portanto, nossa vida é repleta de importância e significados profundos. Não somos viajantes solitários, abandonados às próprias forças, à mercê de mera sorte impessoal. Deus mencionou cada um de nós em sua história. Nós somos verdadeiramente parte do seu plano. É como o salmista escreveu: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. É o que está lá no Salmo 139, versículo 13 e 16. A segunda grande declaração feita também pelo pastor Billy Graham sobre a natureza da alma é que a alma humana anela por paz, satisfação e felicidade. Este foi um tema também abordado por seu predecessor e célebre evangelista, o Dr. D.L. Moody, o qual descreveu o anseio por paz compartilhado por todos os seres humanos. Diz assim Moody:
Sabemos que o mundo procura paz. Este é o clamor do mundo. É isso que o mundo quer. Sonde o coração humano e você descobrirá lá no fundo uma necessidade, um clamor por descanso. Onde o descanso pode ser encontrado? Aqui, bem aqui. Coloque sua confiança no Deus vivo com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma e com todas as suas forças, e você terá paz. Por fim, o pastor Billy Graham observou que, acima de tudo, a alma tem um desejo por Deus, um anseio de ter comunhão com Ele para sempre. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Considere também que houve um tempo em que não havia seres humanos presentes na terra. Isso é extremamente importante. Em Gênesis 1 e 2, não são capítulos que retratam Deus revelando-se a seres humanos já existentes. Eles explicam como os seres humanos passaram a existir. Esses capítulos não descrevem o chamado dos seres humanos existentes à comunhão com Deus, mas declaram como Deus criou fisicamente os seres humanos a partir do pó da terra, para que tivessem comunhão com Ele. Será que paramos para considerar isso? O grande feito de Deus, o grande milagre de Deus? Deus criou a humanidade porque quis ter comunhão com homens e mulheres, seres que poderiam escolher livremente amá-lo. E em gratidão pelo dom de sua existência, viver em comunhão com Deus. Além disso, o dom de comunhão com Deus foi instantâneo quando Ele criou o homem. A narrativa de Gênesis evidencia que Adão e Eva não precisaram ser chamados à comunhão com Deus no princípio, pois já tinham comunhão com Ele desde então. Todos os dias Deus caminhava pelo jardim do Éden e todos os dias Ele caminhava com Adão e Eva. Ah, quão maravilhoso devia ser isso, meus irmãos. Caminhar com Deus, ver o próprio Deus todos os dias, ter comunhão com Ele. Porém, tragicamente, terrivelmente, isso não durou muito. Foi o pecado de Adão e Eva que quebrou essa comunhão. O pecado rompeu a comunhão que Deus planejava ter desde a criação do mundo. A maravilha de caminhar com Deus não existiria mais. Poderia haver uma perda mais grave do que essa, de perder a comunhão com Deus? Todavia, e aqui se encontra o caminho para outro milagre, quando Adão e Eva estavam extremamente perdidos e necessitados de resgate, Deus prometeu que tudo seria resolvido no fim. A maneira como Adão e Eva se perderam e a forma como Deus apresentou as novas e bendita esperança serão abordadas em um outro momento. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que você queira verdadeiramente viver o milagre de ter uma comunhão com Deus. Acredite, confie que o Senhor Deus Todo-Poderoso te ama e coloque nele toda a sua confiança, toda a sua esperança e viva em paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.